Porque muitas vezes eu não sou digno de confiança. E o irmão fica com medo de que ao abrir o coração a mim, a sua história esteja circulando pelos corredores da igreja depois. Veja, em alguns momentos eu conto experiências aqui de pessoas que me mandaram mensagens. Mas sempre com 2 requisitos. Primeiro, a autorização delas. Segundo, eu não cito o nome. Então veja, nós precisamos ser dignos de confiança. Nós precisamos demonstrar que somos pessoas de confiança a ponto de o irmão poder se abrir comigo e saber que eu vou ajudá-lo sem que ninguém saiba. É entre nós 2. E lá nos Estados Unidos existem esses ministérios. Um ministério em específico, eles disponibilizam linhas de telefone, que no Brasil chamamos de 0800, para que as pessoas possam ligar anonimamente e pedir socorro. Só que um desses ministérios preparou uma linha telefônica específica para os pastores. Os pastores também são seres humanos? São. E muitas vezes os pastores nos ajudam, nos aconselham, oram conosco, e nós nos esquecemos que eles também precisam de ajuda, também precisam de oração, são seres humanos, e a responsabilidade deles é ainda maior do que a nossa. Então eu espero que vocês estejam orando pelo pastor Freud, porque os nossos pastores também precisam de oração. E eles constataram que uma entre 7 chamadas de ajuda, ou seja, 14% dos pastores que ligavam pedindo ajuda por várias áreas, né? Era aberto a qualquer área que o pastor quisesse, familiar, financeira, etc. Mas eles constataram que 14% dos pedidos de socorro de pastores eram por problemas com pornografia. Então veja como esse monstro vai crescendo, crescendo, crescendo. 51% dos pastores disseram que a pornografia na internet é uma tentação possível. 37% disseram que é uma luta, estão lutando contra isso agora. Mais de 50% dos pastores admitiram ter visto pornografia nos últimos 12 meses. Deu para perceber, deu para entender o quanto isso é grandioso, o quanto esse monstro é enorme, é forte, e o quanto isso está corroendo a nossa sociedade silenciosamente e também a nossa igreja. E eu repito, digo isso com base nos muitos e-mails que eu recebo de vários lugares do Brasil e de fora do Brasil. Bom, a pornografia tem alguns efeitos. Eu vou resumir bastante aqui, porque o que importa para nós agora é a parte final. Como se libertar disso? Que sugestões eu posso dar? Que efeitos, então, a pornografia tem no cérebro? Foi publicado um artigo neste site, que é um site de pesquisa e também de auxílio a pessoas nessa área. É um site americano. E nesta pesquisa eles constataram algumas coisas, dentre elas o seguinte: uma pesquisa neurológica revelou que o efeito da pornografia sobre o cérebro humano é tão potente, se não mais, quanto substâncias químicas que viciam, tais como cocaína e heroína. Alguns estudiosos dizem até que se libertar da pornografia é mais difícil do que se libertar do uso de drogas. E existem algumas razões para isso. Por exemplo, uma delas: quando eu paro de usar drogas, aquilo que está dentro do meu corpo, há uma desintoxicação, né? Isso é liberado para fora do organismo. Agora, ainda que eu pare de consumir pornografia, veja como é que a luta continua. As drogas, elas são metabolizadas para fora do corpo, mas a pornografia, ela é armazenada na memória. Então, mesmo quando eu deixo de praticar aquilo, deixo de consumir aquilo, ela continua ainda guardada aqui por muito tempo, se Deus não tiver misericórdia de nós. E aí isso torna a luta mais difícil. Porque um pequeno detalhe que eu vejo num programa, num filme, ou seja o que for, o que vai fazer com a minha memória? Imediatamente vai trazer tudo à tona. Então veja como uma coisa absolutamente poderosa. Existe um outro site que eu acho muito interessante, um site americano, que é esse aqui, Lute contra a Nova Droga, algo assim. E nesse site existem informações relacionadas à fisiologia, existem também
sugestões para quem quer se libertar. E o mais interessante que eu acho nesse site, existem testemunhos de pessoas que passaram por isso e conseguiram vencer, e essas pessoas compartilham seus testemunhos para ajudar outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas. E eu estudei um pouco alguns dos artigos desse site, eu quero compartilhar rapidamente algo relacionado à fisiologia, mas de uma forma bem básica. Como eu disse, eu não sou fisiologista, não sou médico, nada disso, sou apenas alguém que estuda algumas coisas. Bom, o que é dito ali neste site? Quando uma pessoa consome a pornografia, o seu cérebro libera uma substância que nós falamos, aliás, não falamos, uma substância chamada dopamina. E a dopamina dá uma sensação de prazer. Só que tem um detalhe. Segundo essa pesquisa, à medida que a dopamina vai atravessando o cérebro, ela vai, falando de uma forma mais simples, ela vai deixando um rastro. Eles chamam isso de algo voltado à ação e sensação. Então eu faço isso, me sinto bem. O que a dopamina faz? Ela deixa um rastro, digamos assim, para facilitar que aquilo seja praticado de novo. Esta ação me deu como resultado algo bom, algo prazeroso. Então, é como se ela dissesse assim, deixa marcado esse caminho para a gente passar por aqui de novo. É mais ou menos assim. O que mais então que acontece? Por isso que muitas vezes dificulta vencer o vício, porque a cada nova prática, esse rastro, esse caminho vai se acentuando e tornando mais fácil praticar de novo. Então veja como é uma luta. Uma das questões aqui bastante problemáticas é o seguinte: quando nós usamos esse conceito para coisas saudáveis, ok, mas quando não são saudáveis, temos um problema. Dentro desse contexto da pornografia e outros, quando uma pessoa está assistindo a pornografia, o seu cérebro é inundado com um excesso de dopamina que não é normal para o organismo. Segundo as pesquisas, para que o corpo possa se adaptar a essa nova circunstância, ele começa, digamos assim, a se livrar de alguns receptores de dopamina. Espera aí, tem dopamina demais. Excessivo, isso vai fazer mal para a gente. Então começa a fechar algumas portas, vamos dizer assim, para não entrar tanta dopamina. Qual é o resultado disso? Quando a pessoa consome a pornografia de novo, ela vai ter uma carga de dopamina de novo. Só que tem um detalhe, agora há menos receptores. Significa então que para ela ter o mesmo prazer de antes, ela precisa ver algo mais pesado. Porque precisa de uma carga maior, uma vez que se tem menos receptores. E a gente começa a entender por que isso é como drogas. A pessoa quer ver cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E um dia eu recebi a mensagem de um jovem que ele estava tão tomado por isso, que ele já estava assistindo pornografia homossexual. Por quê? Mais, nunca está satisfeito, porque o corpo desenvolve um fenômeno chamado tolerância. Para sentir o mesmo prazer, eu preciso de mais e de algo mais forte, mais pesado. Interessante o que saiu no artigo na Globo.com. Estudo diz que a pornografia pode ser prejudicial ao cérebro. Homens que passam muito tempo vendo pornografia na internet parecem ter menos matéria cinzenta em certas partes do cérebro e sofrem uma redução da atividade cerebral. Veja como isso é poderoso e altamente prejudicial. E nós vimos aqui que não é mais apenas exclusividade masculina. Existem muitas mulheres dependentes, viciadas em pornografia também. Por isso que eu disse, 90% da pornografia na internet é gratuita, mas os sites pagos continuam ganhando dinheiro. Por quê? Porque a pessoa não se satisfaz. Ela precisa de cada vez mais. Como a pornografia, então, afeta os nossos relacionamentos? Certa vez foi feita uma pesquisa, eu achei muito interessante essa pesquisa, quem quiser eu posso mandar depois o artigo da revista, no original. Eles estavam pesquisando algumas borboletas e a intenção dos cientistas era descobrir o que afinal atrai os machos às fêmeas. O que tem nas fêmeas que eles gostam tanto? E eles, com a sua pesquisa, descobriram o seguinte, isso foi na década de 50. O que atrai os machos são as cores, os traços das asas da borboleta fêmea. O que eles fizeram então? Eles, digamos assim, construíram ou criaram uma borboleta de papel, muito parecida com a real, com uma diferença.
Os traços e as cores, eles conseguiram